Este episódio do Pod Chique é um oferecimento do Vigilantes do Comportamento Alimentar. Vigilantes do Comportamento Alimentar, seu emagrecimento saudável e definitivo. Os dedos podem ser apontados, independente do que você é. Se você tem um caráter bom, você é apontada do mesmo jeito. Se você é uma pessoa que trabalha, que corre atrás, sempre vai ter um com o dedo apontando para você. Então eu sempre peço a Deus que proteja. Olá, Segue Chique, tudo bem com você? Sejam todos muito bem-vindos à terceira temporada do nosso Pod Chique. Este vídeo podcast que tem por objetivo trazer convidados sempre muito especiais com assuntos muito diferenciados para te tornar e me tornar pessoas melhores, para assim a gente criar um entorno melhor e dessa maneira co-criarmos um mundo melhor para a gente mesmo viver neste mundo. Porque ser chique e elegante é sobre isso, é sobre deixar uma marca no mundo para construir um mundo cada vez melhor. Não me conhece ainda? Então deixa eu me apresentar para você. Eu sou Anderson Delfino, eu estou toda terça e toda quinta às 18 horas, sempre com um vídeo inédito falando de estilo e comportamento aqui no canal. E uma vez por mês a gente tem um episódio novinho do nosso Pod Chique. Você também pode me seguir lá nas minhas redes sociais. Por lá eu posto conteúdo sempre diferente do que eu posto aqui no canal e a gente pode ter uma interação um pouco maior. Elas estão aparecendo aí embaixo para você, tá bom? E agora, nessa terceira temporada, a gente tem uma novidade. Eu convidei uma co-host para apresentar aqui junto comigo, que é a minha querida amiga Alessandra Eleutério Silva, a Ale, seja muito bem-vinda, Ale, a mais esse episódio do Pod Chique. Muito obrigada pelo convite. Olha, tá sendo uma experiência muito bacana estar aqui com você, com os seus Segue Chiques. A gente está tendo papos, assim, nossa, um conteúdo muito relevante, tá sendo muito legal e eu queria agradecer, porque, olha, eu tô muito feliz de estar aqui, viu? Prazer te receber. E a Ale, gente, ela é também youtuber, ela também tem um canal aqui no YouTube. Conta pra eles um pouquinho do teu canal e das tuas redes sociais, Ale. Isso aí, aqui no YouTube e em todas as redes sociais você me acha como Ale Explica. Lá no meu canal a gente conversa sobre carreira, sobre desenvolvimento profissional. Eu te mostro como que são os bastidores do mundo corporativo e como que é a engenharia civil, né? As mulheres na construção civil, como que a gente, né, tá inserida nesse mercado de trabalho. Então, se você gosta desses temas, vai lá, se inscreve no meu canal, ativa as notificações, clicando lá no sininho, para você também receber todo esse conteúdo que tem lá nas minhas redes. Bom, você falou para eles se inscreverem lá no teu canal e como é que eles fazem então para não perderem nenhum episódio aqui do nosso Pod Chique, dos vídeos que a gente posta aqui no canal? Faz como, Ale? É muito fácil. Primeiro, aqui embaixo, em algum lugar, tem um botão, se inscreve no canal e aí também clica lá no sininho para ativar as notificações. E aí é só assistir todos os vídeos, curtir, comentar e compartilhar com todos os seus amigos para dar engajamento e a gente poder produzir mais vídeo com conteúdos relevantes, igual a gente está produzindo aqui hoje para vocês. Isso, já vai dando aquele joinha aqui no nosso vídeo e lembrem-se que a gente já tem o botão do Seja Membro na página do canal, terminando o vídeo. Você vai lá na página do canal, clica no botão Seja Membro, clicando lá você se torna um membro Segue Chique Premium aqui do canal, com vantagens exclusivas. Então clica lá, dá uma olhadinha em todas as vantagens que você vai ter, além, é claro, de contribuir aqui com o canal para a gente continuar produzindo conteúdo de qualidade, conteúdo legal para vocês aí do outro lado, tá bom? Podemos chamar a nossa convidada, Lê? Ainda não. Você esqueceu que a gente tem o nosso colaborador nessa terceira temporada? Essa terceira temporada a gente tem um colaborador aqui com a gente, que é o grupo do Vigilantes do Comportamento Alimentar. É um grupo completamente online que você vai participar para deixar o teu shape aí, ó, em dia. Sabe aqueles quilinhos que você quer perder? Então, entra lá nesse grupo, vai lá no Instagram, procura o @ dele, está aparecendo aí na tua tela, e aí, ó,
uma orientadora vai entrar em contato com você, manda uma DM lá e uma orientadora vai entrar em contato com você para você fazer a tua inscrição. São reuniões semanais, tem toda a orientação. É um grupo assim bem legal. Elas vieram aqui conversar com a gente. Tem episódio do Pod Chique aqui, foi um episódio muito bacana. Muito legal, gente. Uma conversa super legal. Então, e é um vídeo para todo mundo, é um né? vídeo para todo mundo, dá uma olhadinha, porque, antes de tudo, é um grupo que preza a sua saúde. Então, assim, é um emagrecimento saudável e definitivo. Então, vigilantes do comportamento alimentar, um grupo de emagrecimento saudável e definitivo. Agora sim a gente pode chamar a nossa convidada? Então vamos lá. Você apresenta ou eu apresento? Eu começo. Não, vamos falar muito pouco dela, porque é assim, essa história, gente, Hoje é uma história emocionante. Tá? É uma pessoa que veio aqui para contar uma história de vida para a gente se inspirar. Isso porque mesmo. essa história poderia ter um desfecho muito ruim. E vocês vão conhecer, a gente tem que se inspirar nessa pessoa. Então, o desfecho dessa história foi um desfecho muito feliz. E é isso que é importante. Então, eu quero falar pouco na apresentação, Ale, para deixar para ela falar. Então, faz aí essa apresentação breve para a gente chamá-la. Então vamos lá. 53 anos, um filho, 3 netos. Mônica Silva Cruz. A Moniquinha. Tudo bom, Mônica? Tudo bem. Olá. Muito bem-vinda. Obrigada. Obrigado por você estar aqui. A Mônica, gente, ela trabalha lá na academia, onde eu e a Lê frequentamos. E um dia, a Mônica sempre brinca muito com a gente, é divertida. E numa Super dessas, atenciosa. super atenciosa. E numa dessas brincadeiras, ela virou para mim e falou assim, ó, não aponta o dedo para mim. Eu fiquei meio assim. E ela falou, você não sabe da minha história. E aí ela começou a me contar, eu fiquei de boca aberta. Aí eu convidei a Mônica para vir aqui contar essa história para vocês. Então, ela vai começar contando onde ela nasceu, porque eu não sei, tá? Essa parte da história ela não me contou. Se é São Paulo, se não é São Paulo, que cidade é. Então, você começa contando pra gente. Enquanto isso, eu vou te servir. Ela já tá chorando, gente. Ela já chegou aqui emocionada. Ela disse que tá desde ontem pensando em tudo que ela vai falar e já tá emocionada. Então, você vai começar a contar. Enquanto isso, eu vou te servir uma bebidinha. A gente tem café, tem vinho, tem água, tem refri. O que eu posso te servir? Uma aguinha. Então, começa contando pra gente, com gás ou sem gás? Sem gás. Sem gás. Começa contando pra gente quem é a Mônica. A Mônica nasceu aonde? Vamos lá. Bem, nasci no Rio Grande do Norte. Vim de uma família meio... Como é que eu vou explicar? Assim, meio... Uma família destruída. Minha mãe me engravidou de mim nova. Naquela época não podia, né? E meu pai só engravidou e foi embora. Minha mãe se revoltou e falou que não me queria. E aí ela me teve e me deixou com minha avó. E sumiu. A única mulher que me amou na vida. A sua avó. Minha avó. Que já se foi. Como ela chamava? Imaculada. Não. Imarculina. Imarculina. Que diferente. E me criou até os 4 anos. Aí, quando deu uns 4 anos e algum tempo, chegou uma mulher, falando que era minha mãe, e que ia me levar embora. Que em Brasília, ela foi para Brasília, conheceu um homem, um belo homem, e casou-se com ele, e me levou embora da minha avó, aonde começou meu sofrimento. Com 4 anos. Com 4 anos. E ela te levou pra onde? Para Brasília. Pra Brasília, tá. Morar com ela. Uhum. Mas ela era sua mãe mesmo? Era minha mãe mesma. Mas
Não tinha. Era a sua mãe biológica, né? Não tinha Não tinha o aquele afeto. amor de mãe. E aí, Você tinha 4 anos, você nunca tinha visto ela Não. antes. ela me teve e deixou com minha avó. Tá. Falou pra minha avó, cria. E voltou, você tinha 4 anos, pegou você, levou pra Brasília. Levou pra Brasília. Junto com esse novo marido dela, que É. não era o seu pai. Não, meu Tá. pai eu nunca vi. Você não conheceu o Não seu pai conheci. até hoje? Até hoje. Tá. Bem, foi aonde começou a sobrevivência, vamos colocar assim. Ela saía para trabalhar e me deixava presa dentro de casa. E eu, uma criança que não sabia onde estava, quem era ela. E aí eu fugia, eu pulava a janela, eu era terrível. Como uma criança. Sim. Mas foi passando os tempos e ela começou a me bater muito. 5, 6. Fui parar no hospital 3 vezes com a cabeça rachada. Aos 7 anos, chegou minha avó em Brasília com uma mulher que se dizia minha tia. Minha avó se revoltou e veio com a cabeça raspada, cheia de ponto, sendo judiada. Minha tia pegou uma briga com ela e pediu para que minha mãe me desse para minha tia, que minha tia morava em São Paulo e ia me criar. Minha mãe olhou e falou, pode levar. Minha tia olhou para mim e falou, você quer ir? Falei, vou. Minha tia falou, então, daqui 1 semana eu volto. Minha tia saiu, eu apanhei, porque eu queria ir embora. Minha tia veio para cá, conversou com o marido dela, me fizeram outro registro, colocaram o sobrenome deles, né? A minha data, não sei se é a mesma, mas cresci com ela. Data de nascimento. É, minha data de nascimento. Cheguei aqui em São Paulo, ela morava num barraquinho de madeira, bem simples, com um homem, que nos meus documentos é meu pai até hoje. Tinha um filho rapaz, mais ou menos, rapaz não, da minha idade, eu tinha 7, ele tinha 8. E ali começou outra luta. Um pouquinho eu fui feliz, mas ela me queria como empregada dela. Ela construiu uma bela casa e eu sempre apanhando, de um apanhava de outro. Era colocada como uma pedra no caminho de todos. Um Quer belo dizer, dia. Ela foi lá, te tirou da sua mãe porque você apanhava da sua mãe. E ela te Ela te trouxe trouxe para pra fazer São a mesma Paulo coisa. e ela fazia a mesma coisa, repetiu o mesmo padrão, o mesmo comportamento. Só que com ela era pior, porque com ela eu era empregada dela. Então ela me adotou, mas para eu ser empregada dela. E aí foi passando os tempos. Porque você fazia o quê? Você lavava, Tudo, passava? tudo. Lavava roupa debaixo de chuva. Eu era obrigada a deixar a casa sempre limpa, né? Eu não podia brincar com as crianças. Que idade que você estava aí? Eu já estava com 8 para 9 anos. Ela nem te colocou na escola. Aí colocou na escola, mas eu era uma criança com medo do ser humano. Medo da humanidade. Porque para mim toda a humanidade, todo ser humano que se Era aproximasse, ia me bater. Bom, não era para menos, né? E aí, fui indo para a escola, chegava da escola, arrumava a casa. O meu primo, né, que é era primo mesmo, ia para a rua. E aí eu ia para a rua também. Aí quando ela chegava, eu apanhava. Ele aprontava, eu apanhava. Aí um belo dia na escola, uma menina riu de mim. Ela me chamou de alguma coisa. E aquilo ficou na minha cabeça, gente. Aí eu cheguei em casa, fui numa maleta que ela tinha, peguei uma agulha e no outro dia eu enfiei na menina. A diretora chamou, aí apanhei de novo. Só que eu tentava falar para alguém que eu já não estava aguentando apanhar mais. De tanta gente. Mas ninguém me ouvia. Aí foi passando os tempos, aí 10, 11, quase uma moça, 12. 12 anos. Ela viajou para o norte, para minha avó. Minha avó estava doente. E ficou ele, meu pai e meu irmão dentro de casa. 20 dias. Os 20 dias eu fui por ele. Pelo seu pai adotivo. Meu pai adotivo. Ele falava para mim que ele estava me fazendo um bem, que ela mandou. Ele me amarrou, me tentou várias vezes, até que no último dia ele me machucou. Foi onde eu consegui empurrar ele. Ele bateu a cabeça, machucou. E o filho dele viu, também não fez nada. Aí eu não dormia mais. Eu ficava sentada na cama, pedia ajuda para um, para outro, mas ninguém queria se envolver, né? Minha tia chegou do norte. Ele falou que se eu falasse, ele mataria ela ou me mataria. E eu fiquei com aquilo guardado dentro de mim.
Um belo dia, ela conversando na sala com uma amiga dela, falou assim que... eu já avisei para a Mônica que se ele tentasse qualquer coisa, é para ela me falar. Eu só olhei para ela e falei, ele tentou. Ali o mundo caiu. Ela me pegou, me mandou explicar e eu comecei a falar. Foi todos os dias que você viajou. Aí ela correu para um médico, a gente foi para o médico fez um monte de exame para saber se eu não estava grávida, porque eu já era moça. Mas não, ele não chegou. Eu falei para ela que ele não chegou, mas que ele me machucou, porque saiu sangue, né, de dentro de mim. Aí o médico falou para ela que não, que a única coisa que ele tinha conseguido era tirar minha virgindade, que era uma coisa que eu não queria perder assim. Aí fomos na delegacia, tudo, o filho dele negou tudo. Mas eu falei pro delegado que se eu quisesse um homem, eu não iria pegar o meu pai. Eu iria pegar um homem na minha idade. Não meu pai, não meu padrasto, não uma pessoa que está nos meus documentos como meu pai. Mais uma revolta. Aí minha tia falou, você não vai poder ficar comigo, mas você vai ter que voltar para sua mãe. Nisso minha mãe já tinha uma filha. Fui para Brasília. Minha mãe veio me buscar. E aí, chegando em Brasília, ela trabalhava em casa de família, muito batalhadora. Eu tenho algo delas duas, que é o que eu passo para vocês na academia. Ser trabalhadeira, ser honesta, ser gentil, mesmo com quem não é com a gente. E aí eu cuidava da minha irmã, cuidava da casa. Fiquei os 13, os 14, os 15 anos. A idade da moça. No dia do meu aniversário, dia 23/8, que eu completaria 15 anos de idade, eu tinha combinado com minhas colegas que a gente ia ficar no portão de casa, que eu sei que eu não ia ter nada, que eu nunca tive. E minhas colegas falaram, não, tudo bem, a gente fica, a gente conversa. Só que minha mãe chegou do serviço, não me deu os parabéns. Aí eu falei para ela assim, eu vou ficar lá fora, no portão, com as meninas. Ela falou, por quê? Falei, porque hoje é meu aniversário, de 15 anos. O meu irmão, em São Paulo, está ganhando uma festa. E eu nem os meus parabéns. Foi a primeira vez que eu consegui falar algo. O que você sentia? Que eu sentia. De reivindicar algo que seria natural, né? Que seria uma coisa... Um tão parabéns, simples. Um abraço. Um abraço. E ela falou, você não vai? Eu falei, vou. Ela falou, você não vai? Eu falei, vou. Aí ela começou a brigar, você acha que só porque você tem 15 anos? Aí eu falei, não, eu não estou falando para a senhora que eu vou para a bagunça. Eu vou ficar no portão aqui. Ela pegou um cabo de vassoura e me bateu. Eu só esperei um descuido dela. Aí eu fugi de casa. Aí eu saí correndo, as meninas saíram correndo atrás de mim. Aí uma colega minha me acolheu na casa dela, pediu para a mãe dela. No outro dia, a mãe dela chamou a polícia, porque eu era de menor. Fui para a delegacia, dormi dentro do camburão, porque eu falava para eles que eu não tinha mãe, que minha mãe morava em São Paulo. Aí eles falaram para mim assim, bem, Mônica, se você falar para mim que você não tem ninguém aqui, a gente vai te colocar no juizado de menor. Falei, pode levar, porque lá eu vou decidir a minha vida. Lá eu vou dar um rumo, um final nessa história, falei para ele. Aí me levaram para o juizado de menor, mas mesmo assim eles conseguem, né, rastrear. Eles conseguiram rastrear ela. Ela foi na delegacia. Ela, sua mãe? Minha mãe. Aí eu falei pro delegado, essa não é minha mãe. Aí eu tirei minha roupa na frente deles e mostrei. Foi isso que eu ganhei de presente de aniversário. Então ela não é minha mãe. Minha mãe está em São Paulo. Se o senhor for buscar ela, eu vou. Se não, o senhor pode me levar para onde o senhor vai me levar. E assim foi. Eles me levaram, fiquei lá. Não lembro quanto tempo, eu sei que eu fiquei bastante. Até um dia que eu já estava com minha cabeça toda... Tinha planejado a minha morte, na verdade. Lá que você lá dentro no juizado de menor. Tá. Quando eu cheguei lá, eu vi coisas que eu nunca tinha imaginado. Meninas, umas saudáveis, outras não. Eu fui pro lado da que não era saudável. Fui na cozinha, peguei uma faca. Já tinha uns dias que eu estava lá. E aí eu sentei perto dela assim, olhei bem para ela, eu falei assim, escuta, você tem coragem de matar alguém? Ela falou, tenho. Falei, então me prova. Se você cortar o pulso, eu vou te dar uma missão essa noite. Mas você tem que ser certeira, para não errar. E ela se cortou. Aí as professoras me pegaram, me levaram no quarto, me trancaram, falaram que eu não estava bem, que eu tinha testado
mentalidade de uma pessoa que já tem um problema, que não sei o quê. Enfim, não era para ser, né? Aí eu pedi para uma professora lá de dentro do juizado de menor para ela escrever uma carta para São Paulo. Falei para ela assim, você só me dá o papel que eu vou colocar. E aí eu coloquei na carta assim para minha tia. Estou presa no juizado de menor. Se a senhora ainda quiser me ver em vida, a senhora tem 1 semana para me buscar. Ou a senhora vai vir buscar o meu corpo daqui, porque eu não aguento mais sofrer, desde criança. Coloquei no envelope e a professora colocou. Minha tia tinha acabado de ganhar neném, eu não sabia. Mas mesmo assim ela foi. Pegou um avião e foi. Passou, nem lembro como, chegou ela lá com minha mãe, me levou embora. Cheguei aqui em São Paulo, de novo, mas o que é que acontece? Eu não podia falar com um homem que estava dentro da casa dela. O homem que quase destruiu minha vida. Eu não conseguia olhar e quando eu olhava me dava vontade de vomitar, vontade de voar em cima dele, vontade de matar ele, vontade de tanta coisa. Até eu tô com vontade de matar ele. Nem conheço ele, eu quero matar ele. Nesse meio tempo eu já estava completando 16 anos de idade. Chegou dezembro, começo de dezembro, eu acho. Não me lembro, gente, é sério. Eu só me lembro do sonho, que eu sonhei que minha tia estava gritando comigo que minha mãe tinha morrido. E eu falava para ela assim, é um sonho. E não, era verdade. Minha mãe tinha acabado de morrer. Uma carreta pegou ela. Vamos viajar, vamos. Eu falei, eu não vou. Ela falou, você vai. Eu falei, eu não vou. Eu falei, vai. Ela falou, você vai porque você tem seus irmãos. Eu falei, tem um pai deles lá, não precisa eu ir. E ela teve outro filho, a minha face, o que eu ouvi dela. De tanto eu te odiar, meu filho nasceu a sua face. Ela falou isso pra você? A sua mãe ou a sua tia? Minha mãe. E realmente, meu irmão parece comigo. Lógico que homem, né? Sim. Mas se você olhar, é filho do mesmo pai, porque não tem nada a ver com a irmã dele, que é filha do mesmo pai, irmã do mesmo pai, sabe? E aí a gente foi pro enterro, chegamos lá em Brasília, tava minha irmã, meu irmão tinha 3 aninhos, minha irmã tava com uns 10, o pai dela tava lá, enterramos, minha tia resolveu o que tinha que resolver e o pai deles levou eles embora para Londrina, né, onde eles moram até hoje. Os teus irmãos. Meus 2 irmãos com o pai dele. E eu voltei de novo para São Paulo. Nesse meio termo, conheci o pai do meu filho, achando que ia ser feliz. As pessoas entram nas nossas vidas, algumas, prometem tanta coisa. Vou te fazer feliz, nunca vou te bater, nunca vou deixar ninguém te bater. Começamos a namorar e eu comecei a procurar trabalho. Não tinha mais estudo, não queria mais saber de nada. Eu não tinha amor por ninguém, eu não tinha carinho por ninguém. Eu era uma pessoa seca que não conseguia amar as pessoas. Não conseguia ver o brilho no olhar de ninguém. Quando chegasse perto de mim, porque se você chegasse perto de mim, eu ia achar que você ia me fazer algum mal. Te agredi, lógico. Foi isso que você aprendeu desde pequena, que todo Entendeu? mundo chega e agride. É, mas eu acredito, sabe, Anderson, que o Deus que me protege até hoje, às vezes eu brigo com ele, sabe? E peço perdão depois. E namoramos, aí eu fui procurar um trabalho, gente. Ali em Pinheiros, na rua Teodoro Sampaio, me lembro como hoje. Eu estava cansada de ser empregada dela. Eu não tinha nada. Fui para Pinheiros procurar trabalho. Vamos procurar um trabalho, Mônica? Passei em 4 lojas, eu lembro até hoje. Tinha uma loja que era loja de vestido de noivas. Estava precisando de vendedora. Peguei o telefone. Tinha outra lá precisando não sei do que. Peguei o telefone. Naquela época era ficha, né? Não era que nem hoje, chique. Tem uma galerinha que nem sabe o que é a Que ficha, é. mas tudo Mas bem. Eles tudo vão bem. pesquisar Vocês aí. pesquisam aí, É, ficha joga de no Google. telefone, joga no Google. Não sou tão velha, hein, gente? Não, eu também sou da época da ficha. Fui no orelhão. Tô ligando para as empresas que eu peguei o telefone. Percebi um homem muito elegante, muito bem vestido. Um perfume que exalava no ar, perto de mim. Eu desliguei o telefone, olhei para ele. Falei, o senhor quer usar? Aí ele falou, não, moça. É que eu tô vendo que você tá procurando trabalho. Falei, sim. Ele falou que eu tenho uma empresa aqui e eu tô precisando de uma moça
Você sabe limpar? Fazer faxina, lavar banheiro? Eu falei, é o que eu mais faço na minha vida. Então vamos lá que eu vou te levar no RH. A besta que entra no carro dele. Já imaginou, né? Mais um me levou no mato, colocou uma faca no pescoço, fez o que ele quis e me devolveu no mesmo local. Aí eu fui para casa, chorando, contei para minha tia. Ela olhou para mim, o que ela disse? Você tá drogada, você se drogou. Você é isso, você é aquilo, não vou nem falar, gente. A gente imagina. Aí contei pro meu que dizia me amar. Ele, não se preocupa. Que era seu namorado até então. Não se preocupa, não fica assim. Denuncia. Falei, não tenho nada do homem, não sei nada. Tu quer que eu denuncie o quê? Eu entrei dentro do carro do homem, 17 anos. Até aí eu já fazia uns biquinhos, fazia uma faxina. Isso eu aprendi muito bem delas. Estava sentada no quarto comigo, estava eu, meu primo e meu namorado. Era noite, do nada. Ela me deu um murro nas costas tão grande que eu perdi o fôlego. Eu caí e comecei a chorar. Aí ele, meu namorado, foi pra cima dela. Aí foi aquela briga feia. Aí ele olhou pra mim e falou, agora você escolhe, ou ela ou eu. Fui embora, tinha nada. Saí com a roupa do corpo. Cheguei na casa da mãe dele, ela me acolheu, sem querer, mas acolheu. Vi os dois discutindo alguma coisa, mas não entendia, não dava pra ouvir. Mas eu sabia que era eu. E ficamos. Primeiro mês, grávida. Tinha nada. Não tinha roupa, não tinha sapato, não tinha peça íntima, não tinha nada. E ele, filhinho da mamãe, falei pra ele, tô grávida. E eu não queria, gente. 18 anos, sofrida, amargurada. A gente dá um jeito, tá bom? O jeito dele começou a me bater. Batia de graça. Sabe quando você bate de graça? Batia. E a barriga crescendo. E eu ter que servir, que eu era obrigada a servir ele. Porque eu era mulher dele. A barriga foi crescendo. No 7º mês, a gente tinha ganhado algumas coisas. Um armário, fogão. Ele chegou em casa nervoso, não sei, da rua. E me deu um murro e eu caí. Aí eu levantei, só que dessa vez eu levantei pior. O que tinha no armário foi na cabeça dele, no chão, nas costas. Quebrei tudo. Comecei a gritar, e falei pra ele, olha, se meu filho nascer com alguma deficiência, eu te mato. Me mata e mata meu filho. Pronto. Acaba o sofrimento. Reze para que ele nasça perfeito. Passou-se 8, 9 semanas lá aqui, né? 39 semanas. Comecei a sentir as dores. Aí eu falei pra irmã dele, tô sentindo muita dor e eu não sei o que é. Aí ela falou, Mônica, toma banho, separa algumas roupas. Eu falei, não tem roupa. Não tem roupa de criança. Kleber não tem roupa. Meu filho não tem roupa. Eu nem sabia o que era. Se era menina, se era menino. Eu falei, não tem roupa. Não tem fralda. E realmente, eu tava com começo de... Obviamente você não fez nenhum pré-natal. Não fiz nada. Exame, não fez nada. Nada. Você estava em trabalho de parto? Tava. Eu fui tomar banho e saiu O tampão. sangue. Aí ela já correu e tentou localizar ele. Aí ele chegou, arrumou um carro, não sei de quem, e me levou pro hospital. O médico falou, você vai ficar internada. Meu filho nasceu às 4 da manhã. Lindo, saudável, perfeito. E aí, estava no hospital e as médicas pedindo roupa. Eu falei, eu não tenho roupa. Meu filho não tem nada. Aí eles falaram, a gente dá um jeito. Arrumaram uns lençol lá, enrolaram ele. Dia, hora de visita, quem que chega? Minha tia. E ele. Os dois juntos. Aí eu fiz essa cara. O seu marido e a sua tia. O que você está fazendo aqui? Ele não é nada seu. Sabe o que eu ouvi sempre na minha vida? Você é uma infeliz. Você nunca vai ser feliz na vida. Fiz um favor em te criar. E eu falei tudo isso pra ela. Eu não esqueço as palavras. Eu não esqueço o que eu passei. E eu acho que o que vocês falou, realmente, que eu não sou mesmo. E obrigado por me criar, já que foi um favor. Eu não pedi. E você, lembra da sua promessa? Seu filho tá no berçário. Eu não esqueci da sua promessa. Então cuidado comigo agora. Ninguém falou nada. Foram embora. Nesse meio tempo, ele já tinha comprado um barraquinho de madeira abaixo da casa da mãe dele. E tinha uma caixa, gente. Sei nem se vocês vão saber.
É uma caixa de peixe, que ela é grandona, assim, sabe? Aquelas caixonas do Ceasa de peixe. Conheço. Era onde meu filho dormia. Foi o berço dele por muito tempo. Ele saía para trabalhar, ele me trancava dentro de casa para eu não ver ninguém. Um belo dia, Kleber já estava com 6 meses. 7 da manhã, eu acordei com ele me quebrando no pau. Ele pegou um cabo de vassoura e me arrebentou inteira. Meu filho só chorava e eu gritava por socorro e ninguém me socorria. Nunca me socorreram. Ele olhou para mim e falou: hoje eu mato você. Eu falei: tá bom. Então hoje nós se enrolei meu filho num monte de coberta e saí correndo, porque ao mesmo tempo que eu queria morrer, eu não queria. E saí, e lá onde eu fui criada é periferia. Hoje não, hoje é um bairro, mas antes era periferia. Periferia tem as pessoas boas e as pessoas ruins. Mas ruins que não fazia mal pra gente lá dentro. Fazia mal fora. Muito deles viram eu crescer naquele lugar. Então, um deles viu e eles me pegou e falou: o que aconteceu? E eles viram o meu estado toda roxa, porque eu fiquei toda preta. E aí eu só pedi ajuda. Falei: me ajuda, me ajuda, me ajuda. Minha tia não estava em São Paulo, minha tia tinha ido para o norte, de novo ver minha avó. E aí eles me levaram na casa de uma mulher, que essa mulher me deu banho de água e sal, deu banho no meu filho, saiu pedindo roupa, pedindo leite. E nisso eu pedi para um desses caras me proteger dele. Aí eles perguntou: você quer que a gente faça o que com ele? Eu falei: nada, eu quero ele vivo. Minha tia chegou de viagem, eu achando que aí ia, ficar a paz. Com 2 dias, quem que entra lá dentro da casa? Ele, junto com ela. Eu quero meu filho. Aí eu falei: não faz isso, não é possível. E eu quero, senão eu vou você, eu fulano, ciclano, todo mundo. Aí minha tia olhou pra mim e falou assim: entrega, pode entregar. Falei: amanhã. Meu filho dormiu comigo. Aí, gente, essa é a pior hora. No outro dia eu dei banho nele. Olhei pra ele e falei: filho, me perdoa. Um dia você vai entender. Um dia você vai me perdoar ou não vai me perdoar. Mas eu não tenho como te criar. Eu não tenho um teto pra você. Eu não tenho como te acolher agora. Ele tinha 6 meses. Troquei ele, levei. Quando eu cheguei perto dele, ele pegou meu filho. O sol estava tão quente que eu olhei para ele e falei: escuta, por esse sol que queima minha cabeça, por esse sangue que sangra meu coração, você, minha família, tua família há de pagar gota por gota. Um dia vocês vão pagar. Foi onde eu fiquei na rua, que eu não voltei para casa. Eu não vi meu filho crescer, eu não vi meu filho andar. Nesse tempo da rua, a pior coisa que eu pude passar, porque ali você perde tudo. Ali você perde a fé, ali você perde a esperança, ali você perde o amor ao próximo. Perde a sua dignidade. Um dia comia, outro não. Um dia eu tomava um banho, outro não. Dormia num cantinho, num bar que ele existe até hoje. Então eu ficava ali e dali eu sabia que eu podia ver meu filho mesmo longe. Um dia eu desci a rua para ver meu filho e eu vi ele de longe, ele andando já. Já deveria estar com seus 1 ano e pouco. Grande, lindo. Era outra mulher que estava com ele. Só que nesse meio tempo que eu estava observando ele, alguém estava me observando também. E foi uma mulher. Primeiro, antes dela chegar até a mim, ela chegou a todo mundo. Quem era eu? Por que eu estava na rua? Por que eu estava ali? Cada um deu sua sugestão, das piores. Depois ela falou para mim, que ela falou para a pessoa assim: se ela for tudo isso, ela vai provar. Porque ninguém esconde o que é. E ela chegou pra mim e falou assim: vamos pra minha casa, eu vou te ajudar. Eu nem pensei se ia me bater, se ia me espancar, se ia... Eu fui. Aí ela mandou tomar banho, me deu roupa, me deu comida e mandou eu dormir. Ela falou que eu dormi 2 dias seguidos. Quando eu acordei, eu sentada, ela falou assim: bem, eu quero saber quem é você, quem é a moça que eu tô ajudando, porque me falaram muita coisa. Eu só olhei pra ela e falei assim: eu me chamo Mônica, eu tenho um filho, fui espancada até a morte e por isso que eu fui parar na rua. Ela falou: e o que você pensa da sua vida agora? Eu falei: eu quero ver meu filho. Eu quero que você me leve em tal lugar, que eu vou chamar um dos caras, que eu quero ver meu filho. Ela falou: tá bom. E aí eu fui, eu só pedi pra ele o seguinte:
eu não quero que você faça nada, que você só me proteja, só fica distante, eu só quero ver meu filho. Quando eu cheguei na casa da mãe dele, a mãe dele falou assim, vai embora, Mônica. Eu falei, eu não vou sair daqui. E se você não trazer o Kleb, tem uma pessoa que tá ali me defendendo e ele vai entrar pra pegar. Você escolhe. Aí a irmã dele tava com ele no colo. Aí na hora que eu vi ele, que eu falei, filho, ele olhou pra mim assim, sabe? Um olhar distante que eu senti assim, morta. Aí eu falei pra ela, traz ele aqui. Ela falou, não vou trazer. Eu falei, você não vai trazer? Aí eu só olhei pra ele, ele encostou no portão, eu entrei. Grudei nela. Peguei meu filho, abracei, meu filho começou a estranhar. Começou a chorar e aquilo pra mim matou. Aí eu larguei ele, olhei, filho, eu vou voltar porque eu sou sua mãe. Agradeci o rapaz e voltei para casa da mulher. Falei, eu preciso arrumar um trabalho, eu preciso arrumar alguma coisa para eu fazer na minha vida, porque eu preciso recuperar meu filho. Primeiro achei uma loja que estava contratando vendedora. Eu chorei tanto para essa mulher me contratar que ela acabou me contratando. De vez em quando adianta, né? É a primeira vez que minhas lágrimas resolvem. Mas eu não tinha roupa. Então ela percebeu o quê? Que eu sempre estava com a mesma roupa. E ela uma vez pegou eu comendo o resto dela. Ela comeu, em vez de eu jogar fora, eu fui e comi porque eu estava com fome. Aí ela me chamou e perguntou por que eu não me arrumava. Se eu era uma jovem de 20, quase 21 anos. Aí eu contei só por cima. Ela olhou e falou assim, ó, você vai pegar aqui tudo que servir pra você de roupa. Amanhã eu quero você arrumada. Falei, tá bom. E assim foi. A minha palavra, que todos um dia irão pagar, começou a concretizar. Não que eu quisesse. O meu primo, que teve tudo do bom e do melhor, tirou a vida de um rapaz lá. E todos os bandidões quiseram matar ele e a família. Minha tia e o marido dela tiveram que vender tudo e ir embora. Mas antes disso, ela me colocou dentro de um quarto. Foi lá, me chamou e falou, você fica dentro do quarto, você cuida, eu vou deixar a geladeira, o fogão, a cama e a casa vai ficar alugada para minha comadre. Você só cuida, você pode fazer isso? Falei, tá. Fiquei nessa loja por 1 ano. Depois tive uma proposta para trabalhar numa casa de família para dormir. Foi onde eu preferi. E, gente, o meu primeiro pagamento dessa loja, né? Vou voltar na loja. Eu comprei um tênis de marca, Adidas. Eu lembro até hoje. Meu primeiro tênis de marca. Antes eu usava Conga, Bamba. Eu comprei, todo o meu salário foi no tênis. Mas eu estava feliz. Foi a primeira felicidade que eu senti. E aí comecei a trabalhar nessa casa de família. Ganhava um pouco mais. Meu primeiro pagamento eu fui na loja. Comprei tudo que eu imaginava pro meu filho. De roupa a brinquedo. Tudo. Eu não comprava comida. Comprava só roupa pro meu filho. Tomei um banho e desci na casa dele. Chamei o rapaz para ir comigo. Chamei a avó dele, falei, eu quero ver meu filho. Engraçado, né? Como Deus, ele trabalha silenciosamente. Na hora que o Kleb me viu, ele falou, mãe, eu caí de joelhos ali. Falei, nossa, meu filho, como eu amo você. Falei, mãe, trouxe tanto presente para você. Passou-se alguns meses, eu peguei ele e levei para casa da mulher, para ele ficar comigo. Pior erro. A mesma mulher que me indicou foi a mesma que fez eu sair de lá. Porque ela foi falar para minha patroa que eu tinha levado meu filho para lá, que o meu marido era ruim, que meu marido fazia isso e aquilo. A mulher me mandou embora. Nesse termo que eu saí da casa dessa mulher, foi aonde primeira depressão, que eu me tranquei 1 mês dentro de casa, não comia, não bebia, até que um ser humano sentiu falta da Mônica e derrubaram a porta. E eu tava lá, pele e osso. E meu amigo olhou pra mim e falou assim, se olha no espelho, o que você vê? Vejo nada. Vejo uma pessoa que sofre. Nasceu pra sofrer. E como eu tava sem trabalhar, não tinha comida, não tinha nada dentro de casa. E também eu não pedia mais, porque eu já não aguentava mais pedir. Aí eu conheci alguns amigos na minha rua, e esse amigo, um deles, ele trabalhava e ele todo dia ia e deixava 2 cruzeiros, não sei se era cruzeiro, deixava lá uns trocadinhos e pegava a cesta básica dele e me dava todo mês.
Ele ouvia coisas horríveis das pessoas, mas ele não ligava. Aí ele falou: Mônica, você precisa arrumar um trabalho mesmo, assim, sabe? Sair daqui, sair dessa casa. E aí conheci uma amiga que arrumou um freelance num clube, onde eu comecei a conhecer gente de verdade. Gente, assim, gente rica, gente perfumada, gente que ri com os olhos, gente que te abraçava, me abraçava, eu ficava assim, ó, travava, porque eu não sabia dar carinho. Aí comecei a trabalhar. Passou-se 2 anos, minha tia volta para ver a casa. Ela volta e a gente tem uma dura conversa. Vamos se dizer que foi minha última conversa com ela. Que ela soube que eu estava armada, que ela soube isso, que ela soube aquilo. Aí eu falei para ela assim: sabe, tia, é triste ver o tanto que vocês me maltratam. O que eu causei pra vocês ter esse ódio de mim? E outra, eu armada, no dia que eu colocar uma arma na minha cintura, talvez esse dia eu mesmo minha vida. Foi nossa última conversa. E aí, trabalha, perde emprego, Eu não fixava em lugar nenhum, porque eu era muito difícil. Como também ninguém podia esperar que depois de tudo isso você fosse uma pessoa fácil, né? Eu era insuportável, eu era bruta, grossa. E onde foi que você deu a guinada? Aí eu saí dali, do bairro, e uma colega minha me arrumou, foi numa casa de família, onde eu trabalhei algum tempo, pagava meu aluguel, montei minha casinha, perdi o emprego por ser bruta. Vende tudo de novo, entrega a casa, vai pedir ajuda na casa dos outros, de novo. Aos 24 anos para 25, conheci um rapaz que ele me ajudou muito. Eu não gostava dele, eu não sentia nada, mas ele me tratava tão bem que eu me grudei nele. E foi aonde ele começou a me ensinar a dar carinho, a ser menos bruta. Ele falou: nem todos estão aqui para te apedrejar. Então você tem que quebrar esse muro que você criou. Um muro que você não permite que ninguém ultrapasse. Namoramos 6 anos, não deu certo por escolha dele, por um caminho que eu não escolho, eu não aceito. Mesmo na rua, eu nunca aceitei. Eu nunca precisei me drogar, nunca precisei beber, nunca coloquei um cigarro na minha boca para aliviar alguma dor. Eu aliviava no choro, na solidão, no abandono, na tristeza. Então ele pegou o caminho dele, eu peguei o meu. Então foi mais uma perda, mas sempre me ajudou. A mãe dele, desse meu ex-namorado, ela tinha um bar que era fechado e ela falou que eu podia dormir lá. Colocaram um colchão, coberta, ela me dava de comida, muito boa, uma pessoa muito... que hoje, infelizmente, já não está mais entre nós. Só que não estava bom para mim. Eu sempre quis as minhas lutas, eu sempre quis comprar isso aqui. E na época tinha muito camelô. E eu conversando com um rapaz, ele falou assim: ah, mas você não tem coragem, Mônica, de você vender. Eu não sei o que você vai me dar para vender, mas eu vendo. Ele falou: então amanhã você esteja na Paulista, esquina com a Brigadeiro, 7 horas da manhã. Falei pra minha amiga: faz uma escova no meu cabelo, que eu vou trabalhar. Saiu toda arrumada, achando que ia trabalhar no escritório. Chego lá, aí procurei por ele, aquele monte de gente, aquele monte de camelô, vendendo tudo que você imaginava. Ele falou assim: o seu ponto é esse aqui. Sabe aqueles carros de carregar cimento? Carrinho. Ele pintou aquele carrinho de rosa, encheu de bala e falou: vende. E depois eu faço o quê pra ele? Falou: você vai pegar o dinheiro e você vai guardar, porque é seu, eu não quero que você me pague nada. Você imagina eu na Paulista, toda arrumada, toda escovada, de frente a um banco que só passava gente poderosa. E eu oferecendo balinha. Moço, compra balinha pra adoçar a sua vida. Só que eu não sorria, eu não sabia sorrir. Um belo dia, tô eu lá, eu só escuto assim: olha o rapa. O que é isso, gente? Que é isso? O rapaz falou assim: corre, Mônica, com seus doces. Menina, eu saí correndo naquela Paulista, sem saber pra onde ir. Aí nos escondemos, aí o cara falou: você tem que ficar esperta, porque eles pegam tudo da gente. Sim. E leva embora e não devolve. Aí um rapaz que trabalhava ele tinha um carrinho, só que o dele era enorme e era muito melhor. Ele se interessou e falou assim: moça, você não quer trabalhar pra mim? Você põe o seu carrinho lá, você vende o seu e vende o meu. Tudo que você imaginar ele vendia naquele carro. Parecia uma casa. E eu te pago por semana. Meu olho já encheu de, ó.
dinheiro. Comecei a trabalhar com ele, trabalhar. Pagava o meu aluguel, aí sobrava um pouquinho, eu guardava. Preciso comprar o quê? Uma cama. Comprei uma geladeira. Fui indo, comprava as coisas pro meu filho, que eu estava com meu filho. Nesse caminho todo, eu estava presente ao meu filho. Conheci um homem muito elegante, um senhor, que ele foi comprar bala, só que ele tinha uma funcionária que morava perto de onde eu morava. E nesse meio termo, eu comecei eu mesma a tentar fazer unha. Eu pegava as coisas e fazia em mim, ou fazia numa amiga. E ele olhou para mim, perguntou meu nome, eu falei. Aí ele falou, você conhece fulano? Eu falei, conheço, é minha vizinha. Aí ela é minha funcionária. Eu falei, nossa, que bom. Aí ele falou assim, você trabalha aqui? Eu falei, moço, eu trabalho até eu conseguir algo melhor. Um belo dia, a funcionária dele chega na minha casa. Aí ela falou assim, Mônica, o meu patrão que você conheceu, ele falou que é pra você ir lá, nesse endereço. Me arrumei de novo, falei, alguma coisa deve ser. Fez a escova? Fiz a escova. E fui, nossa, no escritório, gente, parecia um sonho. Nunca tinha entrado num lugar fino. E aí eu fui recebida por uma funcionária dele, que me serviu café chique. Aí ele me chamou para uma entrevista. Falou, você aceita trabalhar aqui, registrada, bonitinha, seu salário é tanto, você vai ser copeira. Aí eu olhei para ele e falei assim... O senhor tá me enganando, né? Porque eu não acredito mais na humanidade. Ele falou, não, tô falando sério. Falei, tá bom. Agradeci o rapaz que comprou os doces. Trabalhei 2 anos e meio nesse escritório. Era um escritório de advocacia muito poderoso. Infelizmente, o senhor já se foi também. E aí eu perdi, mas aí eu era registrada, eu tinha o seguro-desemprego, não entrei em desespero e já comecei a correr atrás de outro. Foi aonde eu vim parar em Moema. No bairro de Moema, aqui em São Paulo. Minha colega trabalhava em Santo Amaro, no restaurante japonês. E tinha 2, que é um que tinha na Iraí. E estava contratando, e ela perguntou se eu queria. Falei, quero. Vai fazer o quê? Para limpar. Vou. Nessa caminhada toda, meu filho, né, eu comprava as coisas, eu ia lá, não pegava ele, porque eu não tinha tempo que eu trabalhava. E quando eu pegava era só algumas horas, alguns minutos, mas eu tentava o máximo estar presente. Mas você via ele todos os dias? Praticamente. Eu dava um jeitinho de ir lá e ver. E ele ficava com quem? Com a avó dele? Ele foi criado pela avó. O pai dele pegou ele, só que quem criou foi a avó. É sempre as mulheres, né? Até os 15 anos eu pude ter meu filho. Hoje não tenho tanto, né? Porque depois todos eles foram embora e ele foi junto, mas... A cada 3, 4 meses ele estava aqui comigo. Aí eu trabalhei nesse restaurante japonês e vi um restaurante do lado sendo inaugurado, que era meus 2 patrões, que são hoje. Aí eu olhei para a menina e falei assim, eu vou trabalhar ali, ó. Ela falou, vai? Eu falei, vou. Ela falou, sério? Eu falei, sério. Tinha 8 meses que eu estava no japonês e pedi para sair, porque eles não queriam melhorar o meu salário. E eu estava fazendo trabalho de 3 funcionárias. O meu e de mais 2. Quando inaugurou o restaurante, eu peguei um currículo. Eu vi a dona entrando toda chique, com aquele homem branco, alto, bonito, dos olhos azuis. Falei, será que é o marido dela? Entreguei o currículo. Aí ela falou assim, olha, eu tô com uma pessoa em teste, que não sei o quê. Eu falei, não, eu tô trabalhando, eu trabalho ali do lado, eu não vou mentir para a senhora. Ela falou, e por que você vai sair dali? Eu falei, porque não sou valorizada. E quando eu não sou valorizada, eu me retiro. Bem fria, bem seca. E ela falou, tá bom, qualquer coisa eu te ligo. Tá bom. Passou uma semana, ela me ligou. Aí ela perguntou se eu ainda estava interessada. Eu falei que sim. Marcamos uma entrevista. Aí ela falou assim, você pode começar quando? Eu falei, se só me dá uma semana para eu conversar com eles, para eles arrumar alguém. Porque eu não quero prejudicar ninguém. Eu quero sair limpa. Cumpri o que eu tinha que cumprir e comecei com eles hoje. Foi fácil? Não. Eles não sabiam nada de mim e eu enfrentava todo mundo, já com ar de briga mesmo, com ar de... reativa, claro, para se defender. Para me defender. E era assim não só com elas. E eu comecei a ser assim com o meu patrão. Até que um dia ele chegou, um dia não, acho que era 2 meses, ele falou para minha patroa, pode mandar ela embora. Eu não vou ter uma funcionária que não me respeita. Aí ela falou, calma, eu vou
vamos ver o que acontece com essa menina. E aí ela me chamou no fim do dia e falou assim, vamos conversar, amor. Falei, vamos. Meu irmão mandou te mandar embora. Aí eu falei, por quê? Por isso. Aí eu abaixei a cabeça, eu comecei a chorar e comecei a contar pra ela que eu já vinha passando até ali e que eu nunca aprendi a amar ninguém, nem respeitar, porque eu também nunca fui. E falei pra ela, eu nunca pedi isso pra ninguém, mas me dá uma segunda chance. Eu vou conquistar ele e eu vou tentar mudar. 5 anos trabalhei com ele. Saí por opção minha, fui reencontrar algo que eu não deveria ter ido, mas eu precisava, eles me reencontrou e eles me buscou. Então, eu queria ter uma família, eu queria ter alguém. E meus irmãos me acharam, depois de muitos anos, e vêm pra cá, pior burrice. Perdi emprego, perdi imóveis que eu vendi e não recebi. E lá eu fiquei abandonada, numa cidade onde você não conhece ninguém. Os 5 meses voltei, não tinha mais vaga. Comecei em outro lugar, não deu certo. Fui para outro lugar. E isso morando na casa de um, na casa de outro. Na academia, quando eu comecei na academia, ali foi um dos melhores lugares. Que também foi difícil pelo meu jeito. Mas uma pessoa conversava comigo, fazia uma terapia comigo. Você tem que ser assim, Mônica, você tem que sorrir, você tem que amar, você tem que abraçar, você tem que, sabe, para as pessoas também te amar. Porque você sendo assim, você só afasta as pessoas. Elas vão embora, porque ninguém quer ser maltratado. Você não quer? Aí você se bloqueia e você trata do mesmo jeito que você não gostaria de ser tratada. Sim. Esse foi o tapa. Aí te colocaram na frente do espelho. Esta foi a sua guinada. Que nunca eu tinha escutado. E hoje, a Mônica é uma pessoa que na academia, todo mundo chega, a Alessandra tá lá, a Alessandra vê, todo mundo chega... Ela briga comigo porque eu não vou lá falar com ela. Que eu... Todo Agora mundo é assim, cumprimenta. você nem veio aqui me falar boa noite. Aí eu Mônica fico é morrendo só de vergonha. sorriso. Mônica é só sorriso. Todo mundo chega, brinca com ela. Ela faz a alegria ali da galera na lanchonete. Então, por que eu quis trazer a sua história aqui? Por diferentes motivos. Primeiro, porque eu não conhecia a história toda. Ela me contou um pedacinho dessa história lá na academia. E eu falei, deixa para você me contar lá no podcast. Primeiro, porque essa é a história de muitas brasileiras. De como as mulheres são violentadas de todos os tipos. Emocionalmente, mentalmente, fisicamente, sexualmente. Sim. Essa é a história de muitas mulheres. Infelizmente. A gente fala aqui para muita gente que... A gente fala de estilo, de comportamento, então muitas vezes a gente está preocupado só com o tênis Adidas. A gente está preocupado só com como põe o talher na mesa, como pega o copo direitinho, e tem um mundo tão maior aí fora, né? Por isso que eu quis trazer a sua história. Porque é uma história de superação, é uma história de mudança, né? Porque hoje, você contando, é lógico que a gente acredita, mas não dá para ver todo esse sofrimento no seu rosto. Então, o dia que eu cheguei lá e eu falei, ela perguntou assim, hoje você não vai comer o pãozinho de queijo que você come todo dia antes de treinar? Eu falei, não, hoje eu estou fazendo a dieta do ovo. Ela falou, que dieta do ovo? Você pode comer ovo o dia inteiro. Mas só ovo, você come do jeito que você quiser. Assado, cozido, frito, cru. Ela falou, Deus me livre, ovo cru. E eu falei, isso porque você não passa fome? Você nunca passou fome? Você não come ovo cru, porque se você passasse fome, até ovo cru você comeria. Mesmo. Ela falou, não me aponte o dedo, porque você não conhece a minha história. E foi aí que ela me contou um pedacinho dessa história toda. Então, às vezes, a gente está no nosso mundinho, querendo ser chique, querendo ser elegante, querendo ser isso. E tem um outro mundo todo aí. E é isso que eu sempre tento falar para as pessoas, que
o ser chique, o ser elegante é a gente ter empatia. É a gente olhar para o outro. É você ser solidário. É você ser sensível à dor do outro. É você perceber quando o outro está precisando de ajuda. Então, por isso que eu quis trazer a tua história. Não é para fazer sensacionalismo, não é para vender clique, é estranho, mas para ganhar clique, para ganhar like, não é para isso. É para a gente perceber que sempre é possível mudar, sempre é possvel dar uma guinada. Quem olha para a Mônica hoje na academia não imagina toda essa história, porque ela é uma pessoa extrovertida, alegre. E não sou só eu que estou falando. É o sentimento de todo mundo que encontra com ela lá. Então, é um episódio que ficou longo, a gente excedeu todos os tempos, mas que eu não quis te cortar, porque eu acho que é importante a gente ter a noção de toda essa história. E aí eu queria te fazer uma pergunta para a gente encerrar. Posso falar alguma coisa? Pode, claro. Né, eu acho que o importante, né, toda a história que a Mônica contou, a gratidão pelas pessoas que passaram pela vida dela e que ajudaram, né, cada momento. E às vezes a gente não percebe essas pessoas que passam pela nossa vida e com pouco, né, que a pessoa faz, ela já, assim, a pessoa acha que é pouco, mas ela não percebe a grandiosidade do gesto dela, né? Então, às vezes a gente nem consegue agradecer a pessoa que nos deu aquela ajuda, mas a importância da gratidão, né? E assim, você poderia ter enveredado por muitos outros caminhos. Você poderia, como você falou, ter posto um fim na sua vida. Você poderia ter ido para o caminho das drogas. Você poderia ter ido para a prostituição. Essa história ela poderia ter diversos outros caminhos, e eu acho que não é o final, porque você é uma mulher jovem ainda e o final está muito longe, se Deus quiser. Mas ela poderia ter tido um desfecho muito ruim. E hoje você faz a alegria da galera lá, porque assim, ela brinca, ela fala, ela pula. E ela... você esqueceu de pôr a banana no meu shake. Virou a história da banana que não põe, não bate, enfim. O meu café... O meu café tá errado. Enfim, é uma pessoa que leva alegria. A gente sai de lá sorrindo toda vez que a gente encontra. Dá tchau, Às vezes a gente tá indo, olha, nem tá me dando tchau, cadê meu tchau? Volta gente, aqui. E vocês não sabem, assim, de toda essa história que ela contou, assim, pedir um tchau é um gesto, assim, de carinho. E depois de toda essa história, né, ter, né, essa atitude de ir lá e de estar pedindo um carinho, assim, você não tem ideia do tamanho que deve ter sido a superação de conseguir fazer isso, né? Só o simples de pedir um tchau. Quem passa mesmo, né? Porque, assim, do jeito que eu sou na academia, eu sou onde eu trabalho, então... Você entra no restaurante, você escuta a minha risada o tempo todo. Eu vou na mesa de um, eu vou na mesa do outro, eu vou, sabe, eu ofereço um doce. E se a pessoa não come, eu fico chateada, brinco, eu tô chateada e levo um café. Porque hoje a Mônica também trabalha no restaurante, que é do mesmo dono da academia. Então, ela faz alguns turnos no restaurante e alguns turnos na academia. Por isso que ela está falando do restaurante. E eu imagino o que não deve ser ela com os clientes ali do restaurante, tirando por base... A gente tem que ir lá no restaurante. A gente precisa ir lá prestigiar o restaurante. Mas de toda essa história, todo o tempo que você foi contando, você foi falando em alguns momentos, porque Deus, porque... Então eu queria te perguntar hoje, você ainda tem fé? Muita. Hoje ele é meu tudo, assim. Hoje Deus, para mim, ele é minha força, ele é minha luz, ele é minha garra, eu peço perdão para ele todos os dias por ter desacreditado dele, mas ele entende que foi numa hora de fraqueza, de
sofrimento, mas Deus, para mim, Jesus é minha respiração, é a minha luz, é a minha vida. Ele me dá a oportunidade todos os dias de acordar e recomeçar. Então, eu recomeço todos os dias. Eu não tenho ninguém, gente. Sabe? Você tem um filho. Não tenho mais, assim. Eu tenho. Hoje ele é um homem muito bem casado, graças a Deus. Ele tá longe, Mas ele né? tá longe, né? Mas ele mora em outra cidade, me deu 3 netos lindos, coisa mais linda do mundo. Mas eu vivo aqui só. Então, eu falo assim, eu acho que quando eu passo na rua, que eu vejo um animal, que eu vejo um ser humano, que eu vejo uma idosa, eu me coloco no lugar e meu olho enche de água, porque eu sei que ali, infelizmente, a pessoa tem alguém, só que ninguém ajuda, sabe? As pessoas desistem muito fácil do outro. Não é fácil ajudar, né? É difícil, mas eu acho que se cada ser humano tentasse, conseguia. Porque, gente, eu juro para você, sabe? É amargoso você ver uma pessoa no frio, deitado no chão. Eu me coloco e dói em mim porque eu passei por isso. Então, às vezes, eu falo assim, sabe? Muitas vezes eu olho assim, eu fico olhando, eu paro, eu volto há anos atrás. Então, Deus, Ele permitiu que eu estivesse aqui hoje. Deus, Ele colocou vocês na minha vida, você, Anderson, na minha vida, porque nada é à toa, nada é por acaso, sabe? Tudo tem um propósito, eu acredito muito nisso. Então, tudo que eu passei foi por um aprendizado para eu ser a mulher que eu sou hoje. Hoje eu sou independente de mim mesma. Eu trabalho, eu pago meu aluguel, eu pago minhas contas, eu me visto, eu me banco e ninguém manda em mim, entendeu? Então, o Deus, eu agradeço Ele por tudo. Eu agradeço Ele pelo meu trabalho, pelos clientes que me tratam assim, sem explicação. Mas o reflexo do tratamento que você dá que eu dou. Nós, né? Então, assim, sabe, quando eu voltei para a academia, que lembro a primeira vez que você chegou lá, que você pediu para Maria. Muitos chegavam lá, Maria, porque já estavam acostumados. A Maria é a outra moça que trabalha lá. Que é a minha colega de trabalho, muito faladeira. Também. Muito divertida. Muito divertida também. Até que um dia eu olhei para uma pessoa e falei assim, eu tô aqui. Eu tô aqui também. E eu posso te servir igual ela ou melhor. Não é que eu sou melhor que ela. É que eu não sei, gente, eu abraço os clientes dentro de mim. Então, quando eu estou trabalhando, eu saio da cozinha, eu vou para o salão, é outra pessoa. É como se eu me transformasse, entra um brilho e é um que chega e me abraça, é um que chega aí, bom dia, e dá aquele sorriso. E se eu passo despercebida, a pessoa me chama. Então, um dia desse eu falei para o cliente assim, quando o cliente olha nos teus olhos e pergunta se você não está bem, é porque o seu trabalho está saindo bem feito. Ai, gente, que mais dizer? Acho que assim, a gente estourou todos os tempos, mas... O cronômetro já parou ali, ó. O cronômetro nosso já parou faz tempo, o cronômetro desistiu O da Rafael gente. já tá ali, ó. Mas
eu queria então encerrar deixando essa mensagem que se você está passando aí por uma dificuldade, se você está passando por um momento difícil, se inspira nessa história. Não perca a sua fé. Tenha fé. Sempre tem uma saída. Sempre tem um jeito. Sempre tem uma luz no final do túnel. Não desista. E anjos sempre aparecem na nossa vida. Se você pode ser o anjo de alguém, seja. Porque a gente só leva dessa vida as relações que a gente tem e o que a gente troca entre a gente. A gente não leva anel, a gente não leva sapato, pulseira, brinco, joia, carro, perfume, roupa. A gente não leva nada disso. Então, nem o tênis da Adidas, que às vezes é gostoso a gente conquistar. Mas é gostoso. É gostoso a gente conquistar tudo isso, mas a gente não leva. Não leva. Então, gente, é isso. Foi por isso que eu quis trazer esse episódio, trazer a Mônica aqui. Mônica, eu te agradeço de coração, porque não é fácil dar esse depoimento todo, reviver toda essa história. Então, nosso muito obrigado para você. Foi um episódio, assim, dolorido, mas eu acho que riquíssimo. Um dos mais bonitos que a gente fez das 3 temporadas. Com certeza. Então, é isso. Eu queria agradecer a você, queria agradecer a Lê. Foi sensacional. E dizer para vocês curtirem o vídeo, seguirem a Lê lá nas redes sociais dela, se inscreverem no canal. Que mais que a gente tem que falar? Lembrando que o episódio é sempre aqui uma colaboração do Vigilantes do Comportamento Alimentar. O @ está aparecendo aí na tela para vocês. Eles que também viabilizaram essa história bonita chegar. Bonita pelo final, pela conduta, mas triste, sem dúvida. Mas foi o Vigilantes do Comportamento Alimentar que viabilizou grande parte dessa história chegar até você. Então, também vá lá no perfil, siga eles no Instagram. Você que quer emagrecer, quer ficar no shape, quer ficar aí saudável, chame-os na DM lá do Instagram. Uma orientadora vai entrar em contato com você e você vai poder participar lá do grupo, tá bom? Então é isso. Se inscrevam, compartilha, dá o like, clica lá no Seja Membro, se torne um membro SegChique Premium aqui do canal. E é isso. Gente, obrigado, Mônica. Obrigado vocês. Obrigada, Lê. Obrigada. Até o próximo vídeo aqui no canal. Um grande beijo. Tchau. Tchau.